A paz do Senhor aos irmãos, a todos que vêm me acompanhando. Eu já venho convidando a todos para que possa compartilhar essa mensagem, escutar até o fim, que Deus reservou esse momento. Não é em vão que você está me escutando, não é em vão que você está assistindo esse vídeo. Eu peço aos irmãos que compartilhem, marque o nome de alguém que precisa ouvir essa palavra, um testemunho que acredito e creio que Deus vai falar grandiosamente na sua vida, que vai ser de grande importância para alguém que está passando por mesma situação, ou já passou, ou até mesmo de uma mãe que está desesperada com o seu filho, sua filha, que acredito e creio que Deus vai falar conosco através dessa mensagem. Deus reservou esse momento para nós estarmos aqui. Eu separei uma passagem em Salmos 34:17, que diz assim: clamas os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Aqui a palavra vai nos dizer, eu quero refletir um pouco nessa mensagem, porque quando nós clamamos ao Senhor, quando somos justos, quando reconhecemos o poder, a grandeza do Senhor Jesus e clamamos do fundo do nosso coração, quando não há mais forças para nós pedir e clamar ao Senhor, começa a força e a glória do Senhor Jesus na nossa vida. Muitas das vezes perguntamos por que Deus permite que coisas acontecem na nossa vida, às vezes não tem explicações, mas Deus está falando aqui que é necessário passar por situações para que sejamos fortes, porque só somos fortes e temos sabedoria quando passamos por dificuldade, porque ninguém cresce, ninguém amadurece na tranquilidade, na calmaria da nossa vida. Quando estamos com a finança boa, quando está tudo sendo agradável para a nossa vida, a gente não dá um passo à frente, não aprendemos com nada. Então Deus às vezes permite, nós passamos certas situações, porque Deus sabe do dia de amanhã, Deus sabe o que vai acontecer na nossa vida. Então antes, mesmo no ventre da nossa mãe, Ele já sabia da nossa caminhada. Às vezes é necessário passar por situações para sermos um canal de bênção na vida de alguém. Eu acredito e creio que eu passei por tantas humilhações nessa vida, foi para que hoje eu pudesse sentar e falar para alguém que já passou e está passando por essa vida, que não tem mais forças para continuar, não tem mais forças para caminhar e nem para buscar ao Senhor. Pensa que está largado e abandonado pelo Senhor, que muitas das nossas vidas a gente pensa até mesmo que estamos abandonados e esquecidos do Senhor Jesus, mas quando aqui a gente clama, e quando a gente clama ao Senhor, o Senhor escuta e nos livra das nossas tribulações. Aqui está falando para nós que quando a gente clama de todo o coração, Deus nos livra daquela tribulação. Irmão, eu vou te falar uma coisa, vou ser bem rápido nessa mensagem, para não prolongar muito, vou tentar encurtar um pouco do que eu passei na minha vida, para que os irmãos possam refletir. Muitos anos atrás eu estava na mão do inimigo, estava na mão do diabo. O diabo tentou retirar a minha vida muitas vezes, de todas as maneiras. Eu fui para cada canto na minha vida que só Jesus, e muitas das vezes dentro da minha casa existia um pai, existe uma mãe e um pai que oravam por mim. Enquanto você está na rua se embriagando, tem um pai, tem uma mãe clamando, chorando pela sua vida. Primeiramente devemos honrar o pai e a mãe, e eu desonrei muitas das vezes, entristeci familiares, até muitas das vezes falta de confiança existiu, E eu falo para os irmãos, eu vivia em uma vida que eu já cheguei a ponto do fundo do poço, até chegar a um ponto que eu não suportaria mais, Eu fui pela cabeça dos outros e acabei tomando um caminho que não era para ter tomado. E sempre tive família na minha casa, sempre tive uma família, um pai, uma mãe, uns parentes ao meu lado. Então nem mesmo por conta disso eu não fiquei eu fui no caminho errado, Muitas das vezes as pessoas falam,
foi para o caminho errado porque não tem um pai, não tem a mãe presente, tudo, mas às vezes o inimigo nos leva por conta da nossa fraqueza. Eu sempre tive parentes, sempre tive uma família que estava presente comigo, que me ajuda até hoje, e se não fosse eles também eu acho que não estaria nem aqui, mas Deus tinha reservado e preparado um momento para a minha vida. Então eu comecei a um caminho errado. Eu ia muito na igreja quando era mais jovem. Eu tive a primeira oportunidade de conhecer Jesus Cristo, aceitar Senhor Jesus, mas como muitos jovens hoje entram na igreja e saem, eu também saía muito. Eu entrava na igreja, ficava um pouco e depois saía para o mundo, e toda vez que eu voltava para o mundo, o inimigo tentava arrancar, porque sabia que a primeira vez que eu tive o contato com o Senhor, Deus já tinha reservado, preparado algo para mim. Então você é muito precioso para o Senhor Jesus, e o inimigo, quando você é muito precioso para Jesus, o inimigo vai fazer de tudo para você não entender, não enxergar o que Deus tem preparado na sua vida. E eu fui num caminho tortuoso, um caminho escuro e sombrio, onde eu comecei com a bebida alcoólatra, comecei com a bebida, e a partir da bebida já veio o cigarro, as drogas, então eu vim me aprofundando a cada vez mais nas drogas. Eu usei quase todos os tipos de drogas, estava na mão dos bandidos, estava na mão do tráfico. E eu usava muita droga, todo o dinheiro que eu arrumava, eu ia para a estação de trem, em algumas comunidades, e ali vendia até objetos, algumas coisas minhas. Muitas das vezes, muitas pessoas disseram que era impossível largar essa situação, mas Deus, como eu digo, Deus tem preparado. Você é especial e muito importante para o Senhor. A minha vida foi feita de superações, de libertações, que Deus me livrou da morte diversas vezes, e eu ia me aprofundando nas drogas e num caminho tortuosos, andava com pessoas que não deveria andar. Então, assim, aí eu vinha me destruindo a minha vida, vinha destruindo tudo, vinha destruindo até minha família, que me via naquela situação. Minha aparência estava mudada, estava destruída, né? Eu estava já estava alcoólatra, que eu precisava beber quase todos os dias, e fui me aprofundando ainda mais. Uma vez eu voltei à igreja, e eu lembro o primeiro livramento do Senhor Jesus, que quando nós buscarmos ao Senhor novamente, o inimigo vai fazer de tudo para você voltar para onde ele está, porque o inimigo não está interessado naqueles que já estão perdidos no mundo. O inimigo está interessado naqueles que estão tentando buscar a presença do Senhor, aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que estão dentro da presença do Senhor. É aquele que o inimigo vai tentar tirar. Então, quando eu tentava buscar ao Senhor, o inimigo tentava me tirar, me resgatar, né? O inimigo tentava ceifar a minha vida. Eu lembro uma vez, juntamente com um irmão, um amigo que orou e ora muito pela minha vida, que hoje é um pastor, o pastor Davi, que eu tenho, um carinho enorme. Chamo ele ele é como um irmão para mim, os pais. Então foi de grande importância, e eu fui com ele uma vez de bicicleta na estrada do Monteiro, e sofri o meu primeiro acidente. O inimigo tentou ceifar minha vida naquele momento. Eu fui atropelado por um ônibus, e pela qual não sofri ferimentos muito graves, mas foi uma pancada. Sofri um acidente, e poderia ser algo mais lamentável, porque o ônibus me pegou por trás e algo me jogou para o lado, porque se eu batesse uns 5 centímetros mais para dentro, eu devia estar, nesse momento, nem estar aqui. Mas como Deus tem reservado e preparado nesse momento, foi uma lição de vida, mas pela qual muitas das vezes tomamos um susto, tomamos um baque na nossa vida, que é para nós enxergarmos, mas não enxergamos. E eu continuei a caminhada, e logo depois eu larguei a presença do Senhor. E toda vez que eu largava a presença, tentava fugir da presença do Senhor, é igual quando a palavra de Jonas vai dizer que Deus manda um caminho, Deus manda a gente direcionar o Jonas, e Jonas vai para um caminho oposto, e com aquilo cria uma tempestade. É assim nas nossas vidas. Às vezes Deus nos direciona para um caminho e vamos para um outro, e quando fomos para um outro caminho, acabamos sendo destruídos,
sendo provado, né? Mas o mal não é para a morte, é para nós ensinar. E eu tive que passar por tantas situações, eu tive que passar por tanta prova para eu poder aprender no dia de hoje, para poder ter aprendizado para falar essa palavra para os irmãos. E eu vivia nessa vida as drogas, né? Cada vez mais me afundando, até eu tive o nascimento da primeira filha que Deus me deu, minha primeira filha, que eu tive a oportunidade de, mais uma vez, voltar para os braços do Senhor com essa bênção, com essa glória que eu sempre pedia, Senhor, mas não foi dessa maneira. Eu fui me afundando a cada dia e cada vez mais nas drogas, na bebida, e o inimigo tentando ceifar a minha vida. Eu vou tentar encurtar um pouco para falar para os irmãos, e logo em seguida, um pouco mais para frente, eu sofri um acidente de trem, né? Eu sofri um acidente de trem antes dessa minha filha nascer, por acaso. Eu sofri um acidente de trem que Deus ali salvou na minha vida. Eu sofri um acidente, irmãos, pela qual não via explicação alguma para eu estar vivo aqui hoje. Sofri um acidente pela qual quebrei todas as minhas costelas do lado esquerdo e perfurou meus órgãos, o baço, perfurou o rins. Eu fui arremessado pelo trem e bati naquele poste, criando uma fratura exposta no baço, nas costelas, perfurei algumas coisas dentro do meu órgão e dei a entrada naquele hospital naquela tarde, naquela noite. Os médicos só viram meu braço e não viram que estava com dor na barriga, que Deus mandou um anjo, uma pessoa de Deus, que até faz parte da nossa família, tem um grau de parentesco, que estava de plantão naquela noite, nem sabíamos que ela estava lá, mas estava. Ela viu no meu estado, viu que eu estava com muitas dores na barriga, pediu para o médico que já estava indo embora, para que pudesse bater uma tomografia. Assim que bateram uma tomografia, viram que já tinha perfurado meus órgãos e já estava circulando sangue. Aquilo poderia causar a minha morte em breve, em pouco tempo, mas Deus mais uma vez salvou a minha vida, e estou aqui. Fui para a mesa de cirurgia, mais 6 horas de cirurgia, e pela honra e glória do Senhor Jesus estou aqui para contar para os irmãos. Mesmo assim, mesmo com esse acidente, eu ainda continuei nesse mundo errado, nesse mundo que o inimigo nos oferece, com aquela alegria momentânea que achamos que é uma alegria, mas não é. É o inimigo nos destruindo cada vez mais. E cada dia fui me afundando, sofri o meu terceiro acidente, capotei de moto, quebrei minha clavícula, me quebrei todo, me ralei todo. O inimigo pela terceira vez tentou me tirar minha vida, né? E fora outras circunstâncias, uma certa vez nas drogas, eu andava com algumas pessoas que infelizmente hoje não está aqui, não está no meio da gente, não teve a oportunidade de reconciliar com o Senhor Jesus, de aceitar o Jesus Cristo. Uma vez eu passei num caminho, essa vez eu já tinha bebido bastante, então eu passei no caminho e veio uma pessoa, um colega pelo qual eu andava antigamente, me chamando para usar, falou que tinha no bolso, e qualquer uma das pessoas que já usou, que usa, sabe que é impossível você rejeitar. E nesse dia eu rejeitei, falei que eu ia em casa e voltaria, e nesse dia eu cansado, cheguei em casa e dormi, tomei um banho e dormi, não voltei. E logo em seguida, quando eu acordei bem de manhã cedo, tive um boato, escutei dos colegas que esse rapaz que teria me convidado, teria me chamado, estava falecido, estaria morto num campo próximo onde a gente mora. Então a conclusão, se eu tivesse voltado ou até mesmo parado, de repente não estaria só um corpo lá no chão, teria 2, o meu estaria junto. Mas Deus, quando tem reservado e preparado grandes coisas na sua vida, Deus vai te guardar, Deus vai te ouvir e vai te livrar de todas as tribulações. Uma certa vez também, saindo de uma comunidade de moto, eu estava de moto com um colega também, os polícias na época me pegaram, andaram comigo dentro de uma viatura, e hoje eu poderia estar preso, poderia estar na delegacia, mas hoje estou aqui pela honra do Senhor Jesus Cristo, e por conta disso eu fui me afundando a cada dia mais, fui me afundando,
E nessa minha caminhada, nessa minha jornada, tive 4 filhos. Eu vou dizer um pouquinho de cada, que também é testemunho do Senhor Jesus, cada um deles, pela honra e glória do Senhor Jesus. Na minha caminhada tive filhos e filhas, e uma delas que chamou muita atenção, que até hoje chama atenção, que eu tive com uma mulher que hoje é minha atual esposa, que na época se conhecemos, mas eu acredito que não era o momento correto de nós conhecermos, e tivemos uma filha. E nesse momento nos desviamos, nos brigamos muito por conta de eu estar naquela situação de estar naquela situação de bebida, das coisas erradas. Então não levamos mais à frente esse casamento e acabamos separando. Quando nós separamos, ela estava com 3 meses de gravidez. E então eu, por conta da minha situação, sem forças para lutar, acabei não procurando muito ela, e ela acabou se distanciando de mim, achou por bem eu não conhecia na minha filha. Aquela dor veio me crescendo dentro de mim, aquela dor veio me enfraquecendo, me afundando cada dia mais, até chegar um momento em desacreditar no Senhor Jesus, desacreditar no poder do Senhor. Eu estava na mão do inimigo, eu já cheguei a ir para centros de macumba só para consumir a bebida alcoólica, para você ver o grau que o inimigo nos faz chegar. Fui envergonhado. O inimigo, a única intenção do inimigo é nos envergonhar, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus estava do meu lado, Deus estava cuidando de mim e eu não estava percebendo. E essa minha filha, essa mulher deu à luz a minha filha, e eu não pude acompanhar o nascimento e nem o crescimento dela. Eu tinha todos os motivos e tinha raiva daquela mulher por ela ter sumido com a minha filha e não ter a possibilidade de eu conhecer ela. Mas como eu digo, tudo tem o seu propósito, Na nossa vida, gente, devemos confiar no Senhor Jesus Cristo, e Deus vem trabalhando na minha vida grandiosamente. E eu chegando no fundo do poço, eu chegando no fundo do poço, sem forças, sem alma, e comecei a clamar ao Senhor com todas as minhas forças, comecei a clamar ao Senhor até o Senhor ouvir a minha voz. E em um certo ponto Deus nos manda pessoas para a nossa vida, para nós levantarmos, para nós enxergarmos. E Deus colocou uma pessoa na minha vida, que eu acredito que foi uma pessoa que Deus esteja abençoando grandiosamente, para que eu pude naquele momento melhorar a minha vida. Eu já tinha perdido a esperança de mudança, de conhecer a minha filha. Então eu comecei a caminhar, buscar ao Senhor com toda a minha força, com toda a minha alma, E Deus me honrou, eu consegui o contato dessa mulher, dessa mãe da minha filha na época, E então eu consegui o contato e conhecer a minha filha finalmente. Naquele dia eu não esqueço, irmãos, a minha filha tinha exatamente, eu acho que uns 4 anos, então eram uns 4 anos que eu não conhecia a minha filha. Esses 4 anos foram uns 4 anos piores na minha vida, era uma dor insuportável, era uma dor inagualável, É uma dor que não tem explicação. Mas Deus confortava, Deus me levantava. Quando acabava a minha força, vinha a força do Senhor Jesus. Então Deus me levantou e permitiu que eu conhecesse essa criança, e no dia que eu conheci de mim toda a raiva que tinha da mãe da minha filha, da minha ex-mulher, que hoje, graças a Deus, estamos de volta também. Deus levantou também o perdão, que é muito importante nós perdoarmos. Deus colocou no nosso coração um perdão. Aquela mulher que eu tinha todos os motivos para não gostar, de não ter mais como amizade, Deus colocou no meu coração um perdão. Nós perdoamos um ao outro, E ela me perdoou pelo todo o mal que eu cometi, pelo homem que eu era antigamente, e me deu um voto de confiança para conseguir conquistar a minha filha novamente. Então, um pouco mais para frente, nós
Deus colocou no nosso coração a restauração do nosso amor, da nossa aliança, minha com essa mulher, e nós voltamos. E eu falo para os irmãos nesse assunto, que muitas das vezes Deus coloca a pessoa certa na nossa vida, mas não é o momento certo, não é a hora certa. Então Deus nos capacita no momento certo, na hora certa, para estarmos juntos. E para concluir, voltamos, agora nós nos casamos oficialmente, somos casados, e quando Deus te dá uma bênção, Ele te dá uma bênção por completo. Deus te dá uma bênção por completo. E Deus completou essa bênção, dando a gente uma possibilidade de ter mais um filho, uma filha, que aquela primeira a gente não teve a possibilidade de vermos crescendo juntos, e hoje temos a possibilidade de estarmos criando uma filha junto. Então agradeço ao Senhor Jesus pela oportunidade. Casamos, hoje somos casados. Em seguida fui batizado no Espírito Santo, fui batizado nas águas, e uma semana depois fui batizado no Espírito Santo, e Deus de lá para cá vem me honrando, vem me capacitando para que eu possa trazer a palavra, estudar a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor. E eu devo essa história pela honra e glória do Senhor. E tudo que eu passei, acredito e creio que foi necessário para ser essa pessoa que eu sou hoje. Eu falo para o irmão e ouvinte que está me ouvindo, que está me escutando: não perca a sua fé, não perca as suas forças e esperança no Senhor. Eu sei que é doloroso para uma mãe que vê seu filho se perdendo na droga, que vem se perdendo no caminho tortuoso, mas eu peço à irmã e o irmão, o pai que está chorando, clamando para o Senhor, que continue clamando ao Senhor Jesus, que Deus vai ouvir a sua oração, que Deus vai ouvir o teu pedido de socorro. E para os irmãos que estão no caminho, que estão nesse momento vivenciando uma vida dessa, que eu vivenciando na mão do inimigo, não perca a sua esperança, não perca a sua esperança. Eu estou pregando para alguém que está prestes a tirar a sua própria vida porque não vê mais solução. Muita da minha vida eu achava que não tinha como eu largar meus vícios. Eu cheguei a fumar 2 maços de cigarro ao dia. Eu pensava que não conseguia, era incapaz, mas Deus nos capacita, Deus nos dá força e sabedoria. Hoje, graças ao Senhor Jesus, sou casado, sou pai de 5 filhos, que eu ganhei uma a mais. Minha filha tem um filho, então esse também eu considero como meu filho. Então hoje, graças pela honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho uma família, coisas que eu não pensava, que eu achava que eu tinha, que eu não conseguiria, né? Que muitas das vezes, quando estamos nessa situação, o inimigo faz nos fechar nossos olhos, tapar nossa vista, para a gente não enxergar aquilo que Deus tem reservado. Mas pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estou aqui de pé, pregando a palavra do Senhor, passando pelo vale, passando pelo deserto. Que quando a gente clama ao Senhor, quando a gente busca ao Senhor Jesus, as coisas não é fácil. Não pensa que entrar no evangélico é fácil, pregar a palavra do Senhor, falar do Senhor Jesus é fácil. Não é. É muito mais difícil, porque Deus é tremendo, e é muito difícil vir falar do Senhor Jesus. A caminhada é difícil, né? Muitas coisas, muitos desertos na nossa vida, mas para a honra do Senhor Jesus Cristo, hoje eu estou 100% dependente do Senhor, e creio que essa palavra possa vir tocar no coração de alguém que está desanimado, que está enfraquecido, que está com algum vício, que está tentando voltar para o Senhor e não consegue, tentando de todas as formas desistir, tentando de todas as formas até mesmo tentar tirar sua própria vida, mas Deus tem te garantido, Deus tem te sustentado a sua fé, a sua força. Muitas das vezes a gente, quando está numa situação difícil, nós clamamos ao Senhor e pedimos ao Senhor, mas não esqueça que Deus ouve a nossa oração e ouve. Todas as vezes que a gente está na situação, a gente promete ao Senhor que vamos mudar, prometemos ao Senhor que iremos mudar a nossa vida,
até mesmo em buscar ao Senhor, mas muitas das vezes não acontece isso. Às vezes a gente devemos honrar o Senhor, devemos ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Eu falo para o irmão que está me ouvindo nesse momento, a irmã que está nessa situação, que quiser um pedido de oração, possa vir me chamar, que eu estarei orando pela vida de vocês, estarei orando pela vida de todos os amigos, aqueles também que eu não conheço, que Deus venha abençoar e venha cuidar dos departamentos, que venha cuidar das congregações, dos pastores, das lideranças, dos presbíteros, todos esses cargos, que o Senhor venha operar milagre, venha abençoar e cuidar, que Deus possa conduzir os pregadores, dando sabedoria para os evangelistas que estão na rua, pregando dentro da boca de fumo, pregando em ambientes, que o Senhor venha cuidar de cada um deles, que venha cuidar da obra do Senhor Jesus. Eu mando um abraço para os meus amigos, de todos os pastores que Deus tem colocado na minha vida, de todos os irmãos que Deus vem colocando na nossa vida, que quando nós somos do mundo, quando a gente vivenciamos no mundo, a nossa amizade é só amizades que nos leva para o mundo. E quando a gente fala, vou voltar a buscar ao Senhor, eu vou crer no Senhor e vou buscar de toda a minha força, Deus coloca pessoas na sua vida. Deus coloca pessoas para te aproximar do Senhor Jesus, que você que está na caminhada, está buscando ao Senhor, devemos aprender a dizer não e se afastar daquilo que te leva para o mau caminho, que aquilo que te leva para o mau caminho, devemos nos afastar dos caminhos tortuosos, da escuridão, devemos nos afastar daquilo que lembra do passado, que nos lembra do que o inimigo já fez na nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Se afastar de umas músicas que te levam para o mundo, te afastar, se Deus te tirou da bebida, se afasta daquelas pessoas, daqueles grupos que estão bebendo, se afasta do boteco que te fez te afundar. Então Deus está mandando te direcionar para o caminho do Senhor. Segue firme no Senhor, que Deus vai colocar pessoas certas e atividades certas para você tomar. Deus está mandando você continuar orando, buscar, jejuar. Eu estou orando, estou pregando para alguém aqui que já teve o altar, que tem um altar te chamando, que já teve um cargo na igreja, que hoje está pensando em voltar, mas não tem força. O inimigo está aí tentando te destruir, tentando te afundar, que a única intenção do inimigo é nos humilhar. Então nessa tarde que eu venho aqui falando para os irmãos, que continue pregando, continue buscando ao Senhor, clama ao Senhor, que Deus vai ouvir a sua oração. A palavra aqui que eu acabei de ler vai nos dizer: clame os justos, o Senhor os escuta, os livra de todas as suas tribulações. Deus está te livrando nesse momento de todas as tribulações. Deus está te livrando das tribulações nesse momento. Enquanto eu estou aqui clamando ao Senhor, Deus está entrando na sua casa com providência. Enquanto eu estou clamando aqui ao Senhor, o Espírito Santo está caminhando e rodeando o seu lar, está rodeando o seu trabalho, a sua rua. Muitas das vezes você vê o ataque do inimigo na rua, vê o ataque do inimigo no trabalho, tem pessoas te acusando, te apontando e te diminuindo. É o inimigo tentando te oprimir, tentando te afastar da presença do Senhor. Eu sou grato ao Senhor Jesus. Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem em nome do Senhor. Pai, eu venho te dar um abraço, venho mandando um abraço para todos os irmãos. Compartilha, marque alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe o máximo, não custa nada, vai compartilhando essa mensagem. E muito daqueles que eu conheci, muito daqueles que eu entristeci, eu sempre peço perdão do fundo do coração a todos aqueles que uma vez eu fiz cair lágrimas de tristeza, que eu entristeci alguém, até mesmo nos dias de hoje, que eu não sou perfeito, que eu venho entristecendo alguém. Eu peço perdão aos irmãos, perdão a todos, e eu peço que cada um de vocês possam vir me perdoar e aceitar Jesus Cristo. E se essa palavra de alguma maneira
causou alguma coisa, entrou no seu coração e te fez alterou alguma coisa, te ajudou em alguma coisa, comenta aí, bota um amém, que acredito que cada um me ajudando, compartilhando essa palavra, vai me ajudar cada dia mais trazer essas palavras para os irmãos. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.